Oi, pessoal, tudo bom? Oi, Rê. Oi, tudo bom? Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente está aqui de volta para mais um episódio super especial, E hoje né, a gente Rê? está super empolgado porque tem muita coisa para falar. Tem muito assunto aqui hoje. Mas antes da gente apresentar nosso super convidado, a gente quer deixar aqui o convite para você já se inscrever no canal, compartilhar esse episódio. Isso, manda esse episódio para os seus amigos, para suas amigas, porque com certeza vão ter muitos insights que vão contribuir com o seu dia, com a sua semana. É isso aí. E agora vamos apresentar Paulo Amaro. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Gratidão pela oportunidade, por vocês estarem aqui e que nós possamos aprender juntos. Vamos sim, com né? certeza. A gente está muito feliz que você aceitou o convite, porque a gente ficou muito impressionado, né, nós duas, com a sua história, né, e com a maneira como você conduziu aí a sua trajetória. A gente queria que você contasse um pouquinho do seu início, como foi. Pode deixar. Bom, eu venho de uma trajetória de mulheres, né? A minha avó, ela já era médium, né? Eu nasci no berço espírita, graças a Deus tive essa bênção de estar, né, neste meio, com a minha mãe também. E a minha avó já era médium, e aí ela fazia trabalhos em casa, porque na época dela não existia nenhuma casa espírita, né? Nada para que ela pudesse trabalhar. Era analfabeta, né? Ela não sabia nem ler nem escrever. E mesmo assim era uma pessoa muito sábia, né? Que tinha uma sabedoria gigante, uma mulher com uma sabedoria gigante. E aí quando ela dizia, olha meu filho, hoje é dia de rezar, eu já ficava feliz da vida. Você gostava? Você não fugia? Já gostava. Porque eu já sabia que ia acontecer alguma manifestação, né? Que algum espírito ia vir se comunicar. Quantos anos com a você gente. tinha? Mais ou menos. Eu aproximadamente 9, 10 anos, tá. né? Que eu consigo me lembrar. Sim, né? lógico. Nessa idade, porque são as memórias que a gente vai Claro. trazendo. E aí, meu avô, que já tinha partido, vinha se comunicar com a gente, o meu primo também. E eles iam contando como era o mundo espiritual. E, nossa, eu amava. Né? E a gente ficava até, às vezes, 2, 3 horas da manhã participando de um trabalho deste. E aí foi por muito tempo desta forma. Né? E eu nunca senti nada. Só participava do Esses trabalho. trabalhos, eles assistiam pessoas da comunidade ou era mais voltado Era à pra família? você. Só a família. tá. Era fechado a nós. Só nós da família mesmo, né? Talvez por insegurança, né? A gente não sabia como as pessoas iriam aceitar isso. Né? Então, a gente era fechado mesmo ao público da família. E aí, nunca senti absolutamente nada. E sempre gostava de participar com ela. E aí um dia, eu tinha aproximadamente 13 anos, eu estava em casa e falei para minha mãe, eu estou me sentindo mal, acho que eu vou desmaiar, estou passando mal, e apaguei. E aí quando eu voltei, né, que eu recobrei a memória, minha mãe comentou que tinha acontecido uma manifestação mediúnica. Né? Só que eu perdi a consciência, eu não sabia de absolutamente nada do que estava acontecendo. E aí começou a aflorar. Eu comecei a ver os espíritos, a ouvir, a sentir cheiro, a sentir presenças. Então, por vezes, assim, em lugares com os meus pais, em casa de amigos, eu falava, não vou entrar, não dá, não consigo ficar aqui. Eles acabam passando até vergonha comigo, porque eu não conseguia ouvir os espíritos que estavam lá, eu não conseguia entrar de medo que eu tinha. Então, assim, existia, lógico, um desequilíbrio muito grande, porque 13 anos, Claro. sem estudo, né, sem nada, você fica perdido. É um campo aberto, né? É um campo aberto. E aí, na escola, eu recebi os espíritos na escola. Eu estava lá estudando, de repente, Maria, coitada. apagava, né, eu já começava a perceber, eu sentia aproximação, e eu apagava. E tinha uma inspetora de alunos, outra mulher na vida. As mulheres de alma estão em todo lugar. E literalmente era uma mulher de alma, que é a dona Catarina, né? Era uma inspetora de alunos e ela já sabia, ela já entendia da minha situação. A diretora da escola, a dona Rosa, também era espírita. Olha, Olha, você foi para uma escola onde poderiam te ajudar. E tudo cercado por mulheres, né? E aí, quando eu já percebia, eu já descia as escadas lá debaixo da escada no térreo e a gente já ficava ali, ela já doutrinava os espíritos, ela conversava com os espíritos. Nossa, a Às vezes manifestação eu perdia acontecia mesmo. horas das aulas por conta disso. Nossa, meu Deus. Só que E os seus colegas, assim? ficavam assustados. Você era tipo o esquisito da turma, né? Total. E aí, eu perdia muitas vezes horas de aula, só que os professores já meio que entendiam a minha situação, né?
E eu sempre fui um aluno muito aplicado, sempre gostei muito de estudar, né? E aí, certa vez, eu estava lá, né, me preparando para fazer uma prova de psicologia, e eu não tinha estudado para a prova, né? E aí eu pensei, bom, não estudei para a prova, como é que eu vou fazer? E comecei a sentir os espíritos chegando. Falei, opa, hoje eles vão fazer a prova para mim. Já começou a querer se aproveitar. Aí, apaguei. Literalmente apaguei. Quando eu voltei, pensei, a prova está pronta. Mas não, atrás da prova havia uma psicografia do avô do meu professor que estava aplicando a prova. Nossa! E ele já estava do meu lado, chorando. Os alunos tudo em volta. Meu Deus, toda arrepiada aqui. Com um monte de situação. Então, isso acontecia muito, né? E aí você teve que fazer a prova. Então. Teve que estudar e fazer a segunda chamada. Eu acho que o professor pegou mais leve. E aí, eu comecei a estudar, né? Graças a Deus, eu morava num lugar em São Bernardo do Campo, que era só pelo amor eu estava dentro da Casa Espírita, que é o Centro Espírita Maria Amélia, que foi onde eu comecei a educar minha mediunidade, comecei a estudar, né? E sofri muito, os meus pais sofreram muito, porque eu acordava de madrugada, né? Vendo os espíritos, e a parede não me pedia de ver, colocava o cobertor, dormia no meio deles. Meu Deus então do foi céu. muito sofrimento, muito sofrimento. E aí comecei a estudar, né? Aí uma senhora que participava com a gente lá na casa, ela dizia assim, olha, eu vou assumir você, na verdade a gente não pode fazer isso, porque você é menor de 18 anos, mas eu vou assumir porque não tem condições de você ficar sofrendo desse jeito, né? Eles viram a situação. E aí começaram, né? Eu ia todo dia ao centro. Cada dia era um estudo diferente. Dia livro dos espíritos, livro dos médios, toda a obra de Kardec, né? Com 13 anos. Nossa. Então imagine eu tentando assimilar tudo isso, com a mediunidade à flor da pele, né? Fui estudando, fui educando a mediunidade, fui entendendo um pouco mais, né? Essas senhoras que me ajudaram também, mulheres, Sim. né? Que conseguiram dar esse caminho para mim, essa direção, né? Na parte do espiritismo. E aí fui caminhando. E aí, quando eu fiz 18 anos, o meu pai se mudou, né? Nós morávamos em São Bernardo do Campo e ele falou, nós vamos embora para Cesário Lange. Eu disse para ele, não vou. Não é? Eu não vou. Era desequilibrado, viu, gente? Não que eu seja, continuo sendo. Mas mais do que normal, né? E aí o meu pai, então, falou, vou embora. Eu falei, não quero ir. E aí, porque era uma cidade pequena, não tinha centro espírita, eu com a mediunidade à flor da pele. Jovens normais. Será que tem um barzinho? Um restaurante japonês? Não, mas se tem um centro... Tem um centro espírita. E aí eu falei para ele, então tá bom, eu vou com uma condição, que você me leve para conhecer Chico Xavier. Né? E aí no dia seguinte meu pai chegou com a passagem. Lá vai eu e minha mãe para Uberaba. Pegamos um ônibus, chegamos de manhã, era 6 horas da manhã em Uberaba, não sabíamos onde o Chico morava, não sabíamos se o Chico estava lá, não sabia absolutamente nada, só fomos. Né? E o mais legal nesse percurso todo é a fé que a minha mãe sempre colocou em cima, né, da minha pessoa, né? Olha, vamos lá, eu tô com você, vou caminhar com você. O apoio, né? O apoio, né? E aí chegamos em Uberaba, o taxista deixou a gente na frente da casa do Chico, 6 e pouco da manhã, alguém passou e falou, você vai pro trabalho do Chico? Eu falei, e aí? Ele falou, amigo, vai descansar. Eu não tinha visto pousada, não tinha visto hotel, não tinha visto Foi nada. com a cara e com a coragem. Ele falou, vai descansar, procure uma pousada para vocês descansarem. Eu trabalho 8 horas da noite, vocês não vão aguentar ficar aqui, é muito calor. Enfim, aí ele indicou uma pousada, que era da Dona Conceição, que era uma pessoa que trabalhava junto com o Chico. E aí nós ficamos na pousada. E aí ficamos lá até aproximadamente 18 horas, e aí ela falou, agora vocês já podem ir lá pro Chico. Chegamos lá, tinha muita gente. Acho que umas 3 mil pessoas. Aí você falou, meu Deus, eu deveria ter ficado na fila e ser o primeiro. Muita, caravana, ônibus, gente, nossa, umas 3 mil pessoas, tudo quanto é lado. Aí eu pensei, não vou conseguir ver o Chico hoje. 3 mil pessoas, muito ônibus, assim, de virar a esquina. Muito, muito ônibus. Mas fui. Aí fui caminhando, me enfiando no meio do pessoal com a minha mãe. Fiquei lá longe, mas fiquei. Aí, quando deu 8 horas em ponto, Eurípides, o filho do Chico, abriu a porta, né? E aí ele ia começar a chamar as pessoas, que ele escolhe aleatoriamente as pessoas. Aí alguém chamou ele e ele fechou a porta. Aí deu uns 15 minutos, ele voltou. E aí ele falou, olha... O Chico pediu para você chamar você por primeiro. Você é de boné vermelho e camiseta branca. Nossa, meu Deus. Era eu. Eu falei, não pode ser verdade. Porque você era o primeiro da fila, né? Olha só como... Aí eu fui entrando, as pessoas foram abrindo o caminho para eu passar.
Aí fui me aproximando do Chico, ele abriu um sorriso que eu nunca mais vou esquecer. Olha. E aí ele disse assim, nossa, você veio de São Bernardo do Campo só para me ver. Aí eu pensei, o cara é bom. Ele sabe até de onde eu tô vindo. E ele me convidou para sentar ao lado dele até o término dos trabalhos. Nossa, que emoção. Eu fiquei até as 4 da manhã. Minha mãe foi a última a entrar. E fiquei ali, presenciei diversas coisas, assim, diversas manifestações, recados, experiências ali que foram riquíssimas. Nossa. E eu comecei a pensar, poxa, por que eu não posso fazer isso com que as pessoas também tenham essa oportunidade, né? E aí, por 10 anos, eu vivi ao lado do Chico em Uberaba. Né? E fiz caravanas, levei muita gente para lá. Depois o meu pai também foi. Enfim, fiz. Você organizava as caravanas para ir, aqui de São Paulo para lá. Daqui de São Paulo para lá. E foram experiências riquíssimas, né? E aí, uma das vezes, né, eu falei assim, na última vez eu falei, eu não vou mais para Uberaba, todo mundo que vai recebe uma carta, eu nunca recebo, faz 10 anos que eu tô vindo, isso no ônibus, no caminho. E eu falei pro pessoal da caravana, pessoal, essa é a nossa última caravana, era revoltado, viu, gente? Não, a gente não vai vir mais, tudo. Tranquilo, eu cheguei lá, o Chico da mesma forma me convidou para sentar ao lado dele e começou o trabalho. Quando ele começou a ler a carta, a primeira carta dizia assim, já que você disse que não viria mais, eu vim para te escrever e para dizer que é para você continuar. Nossa. E era a minha avó, que tinha desencarnado, que era médium, né? Que eu participava dos trabalhos com ela. Ah, que legal. E aí foi maravilhoso, né? E aí você continuou com as caravanas. Aí, a avó pediu. Mas foram mais 2 aproximadamente, porque logo depois o Chico veio a desencarnar. Já foi bem já no finzinho. Ele trabalhou finzinho. Mesmo até o último dia. Né? Foi. E eu falo que eu fui muito privilegiado viver ao lado dele. Muito, muito. Porque todas as palavras que ele falava tinham um propósito, tinham um ensinamento. E assim, às vezes você não precisava nem falar, só você tá ali do lado dele. Gente, chegar em Uberaba, não sei se vocês tiveram já a oportunidade. Nós fomos. É uma energia surreal. Sim. Surreal. E na época que ele estava vivo, nossa, assim, você chegava assim, expandia a energia em Uberaba. Quando abria a janela, né? Que a gente até teve a oportunidade de ir com um grupo grande, né? Do centro e tal. Quando abria a janela e você via ele lá, realmente era uma coisa surreal, né? Assim. E assim, a oportunidade de sentar do lado dele, aí ele vivenciar as histórias com ele. Ele me trouxe, né, todos esses ensinamentos que eu tenho hoje, né? Hoje eu fundei 4 casas espíritas e todas essas casas ele já tinha falado, vai ser assim, vai ser assado, vai ser em tal lugar. Eu disse, Chico, não tenho dinheiro para comprar uma cadeira, como é que eu vou fazer? Ele disse, vai, confia, tenha fé. Né? E aí absolutamente toda a trajetória ele já tinha desenhado para mim. Eu sei que eu tenho mais uma casa para abrir, que eu não sei onde é ainda, essa eu não sei. Que a última ele falou, essa a gente não fala, porque isso vai acontecer naturalmente. Né? Então a gente não sabe ainda onde vai ser. Então as outras casas, ele que te direcionou, vai ser em tal lugar. Então eu chegava, eu monto a casa, né? Fundo a casa com o pessoal, dou o treinamento e aí vou para outro lugar. E quem são essas pessoas que você acaba conhecendo? Esses trabalhadores, né? Porque isso até no dia da palestra que você deu, eu fiquei muito curiosa, porque, né, para você ter um grupo já formado, como que isso... né? De confiança. Gente, assim. Na verdade, as coisas vão vindo. Vou recebendo convites de outras casas para fazer palestras. Aí algumas casas espíritas sabem que eu faço trabalho mediúnico de cura. Aí convida para eu fazer esse trabalho na casa. Aí o negócio vai degringolando, vai aumentando muito. E aí eles falam, poxa, não dá mais espaço, vamos ter que abrir uma outra casa. Aí entendi. Presente! Entendi. Que legal. Então vem meio que automático, sabe? Não é algo que eu vou em busca. Acontece. É natural. É um processo natural. Você não fica captando pessoas. Não. Como acontece, né? Das pessoas me convidar quando eu vou no centro, dou palestra. A pessoa fala, vamos marcar mais um dia. Aí começa o trabalho. Aí acaba indo para nossa casa, conhecendo o nosso trabalho mediúnico lá. Né? Acompanha o trabalho de psicografia, vê como funciona. Aí as pessoas, não, eu quero que você traga esse trabalho para cá. Aí você vai e faz o trabalho. Aí vai aumentando muito. Né? A Paula Zamp mesmo, ela faz muito trabalho comigo, querida, né? Quando eu faço trabalho de psicografia. Ela participa com a gente, né? Que legal. Cantando enquanto eu faço os trabalhos. Hoje você trabalha com psicografia e com cura, é isso? Isso, hoje eu estou como presidente do Grupo Espírita Ceareiros da Boa Vontade em Sorocaba. Tá. Né? Nós atendemos aí cerca de
300, 400 pessoas toda quinta-feira. Isso no atendimento ao público para palestra, os passes, né? E aí, depois, em paralelo nos outros dias, tem os trabalhos alternativos, né? Que seria acupuntura, reiki, cromoterapia. E aí terapias holísticas, holísticas, assim. Isso. Tudo de graça. Isso aqui é incrível. Né? E aí, a gente atende aí 400 pessoas aproximadamente, né? Nas quartas e sábados. Nas segundas tem os estudos, terça tem o estudo online do Evangelho. Então, cada dia nós temos um trabalho diferente, né? O trabalho de psicografia a gente parou de fazer depois da pandemia presencial, porque é muita gente. Né? A gente chegou a ter caravanas também, chegou a ter 700 pessoas no trabalho. E a gente começou a ficar preocupado, né? Por conta da Covid. E a gente suspendeu, começou a fazer online. Então, hoje a gente faz online todo domingo, às 7h30 da noite. E como que funciona isso? Para uma pessoa que, de repente, está assistindo e gostaria de receber um recado, uma mensagem, vocês têm algum tipo de canal, de triagem? Sim. Como funciona isso? Aí é só entrar no site do Ceareiros da Boa Vontade, né? ceareirosdaboavontade.com.br. Lá tem vários locais que você pode procurar as pessoas pelo WhatsApp, são os responsáveis. Já cai direto no WhatsApp da pessoa que é responsável e ela vai te dar as informações de como que faz para participar. Nossa, muito legal. Né? E assim, você já tem alguma história que você lembra de alguém que te procurou pela internet? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que só você estando presencialmente, né, para que o médium possa receber, né, as vibrações daquele familiar. Você lembra de alguma coisa legal para contar, assim, de alguém que procurou pela internet e logo recebeu o recado? Sim, muitas histórias, né? Nesse livro aqui mesmo, que eu vou mostrar para vocês... que é o Psicografias, o Acolhimento da Alma, onde tem cartas, né? Temos psicografias e os depoimentos das famílias, né? Contando como que foi receber a carta. Não sei se vocês permitem ler uma. Lógico, com certeza. Tem uma carta que eu sempre gosto de ler, que é a carta da Rita Pinheiro. É uma carta que a Rita foi uma história bem interessante, porque ela foi nos Ceareiros, né? Ela nunca acreditou, né, em psicografia, e nem mesmo em Deus, ela dizia. Né? Ela era uma pessoa que... Era bem cética. É cética, absolutamente cética. E aí, eu tenho uma amiga, né, que é muito próxima a mim, e eu contei para ela assim, olha, tem uma pessoa que você está procurando, falando de tal. Aí ela falou assim, mas amiga, eu não tenho ninguém com esse nome na família. Aí ela foi perguntar pro marido dela, o marido dela falou assim, eu também não tenho ninguém com esse nome. Aí ele falou, opa, peraí. Tem uma senhora aqui que perdeu o marido, que eu acho que o nome dele é esse. Olha. E aí eles foram, porque eles não tinham amizade com ela, não tinha proximidade com esse vizinho. E ela foi na casa da pessoa e descobriu que era ele. E aí ele falou, ó, o nome dela é tal, eu preciso falar. E ele começou, eu preciso falar com ela, preciso falar com ela. Né? E a gente não entendia o porquê do desespero dele querer falar com ela, né? E aí ela falou pra Rita, né, que a Ritinha, a gente vou chamar ela de Ritinha. E a nossa amiga convidou, ela falou, não vou, não acredito, não quero, não vou em busca disso. Só que aí chegou no sábado, de uma outra psicografia sendo no sábado à tarde, presencial. No sábado de manhã ela falou, eu vou, quero ver como que é. E aí ela foi. E assim que ela entrou na sala, que as pessoas entram para entregar o papel com o nome do desencarnado, data de nascimento e falecimento, só. E aí diz que na hora que ela entrou, eu já fico meio que mediunizado, né? E aí diz que ele falou assim para ela, poxa, eu achei que você não viesse. E aí diz que ali para ela já tinha sido suficiente. E aí ela, no primeiro dia, ela recebeu a carta. Deixa eu só pegar aqui a página. Paulo 175. E é bem legal o que ele conta, porque ela traz um relato bem legal. Eu não vou conseguir ler todo depois dela, porque é extenso. Né? Aí as pessoas podem depois adquirir o livro para ler. Foi no dia 21 de julho de 2018. E ele começa a carta dizendo assim, Ritinha, meu amor, eu estava desesperado quando soube que você não viria aqui hoje. Que legal. Ele já começa dizendo isso. Eu amo muito você. Não pense em desistir de viver. Abandonar a vida não trará o nosso encontro. Sou eu sim quem está aqui, escrevendo com auxílio da Cida Bambini, mãe da Carla e do Hércole, que foi a mãe dessa amiga minha que foi, né, que fez toda essa ponte para que ela fosse. A morte do corpo físico nunca irá perder nossa ligação e nosso elo de amor.
O nosso amor ultrapassa qualquer barreira. Ainda é muito novo escrever aqui. Não sei como funciona esse processo, mas conforme penso, minhas mãos deslizam no papel com as escritas pelas mãos do rapaz. Leve meu amor de pai a Cacá e Paulinha, filhas amadas, e aos nossos Arthur, Safira e Pedrinho. Me perdoem se não consigo me lembrar de todos, mas prometo voltar outras vezes. Agora já descobri o caminho e não conto para ninguém. Vai que passam na minha frente para escrever. Ainda faz uma piadinha. Ritinha, sei o quanto foi difícil esses dias, mas não vou esquecer de desejar um feliz aniversário, que tenha muita saúde, muitas felicidades. Receba o meu abraço e meu beijo. Sinta-se amada por mim. Hoje só posso agradecer a Deus pela oportunidade. Estou bem. Fique tranquila. Não vamos aqui ficar presos ao que aconteceu, apenas em tantas alegrias e momentos bons, a fim de alcançarmos a plenitude. Não se preocupe comigo. Agora, com a Cidinha que me mostrou o caminho, voltarei outras vezes. Preciso deixar a caneta, mas nestas páginas, muita luz e amor. Com saudades, amo vocês. Paulo Pinheiro. E aí ela deixou o depoimento. Vou ler só um trecho, porque é bem extenso o depoimento dela. E ela disse assim, ela chamava ele de Paulinho, né? Paulinho, como é difícil dar um depoimento de tudo que eu vivi no dia 21 de julho de 2018. Como quem me conhece sabe, nunca fui de ter muita fé, de rezar, de agradecer. Sempre dizia que você rezava por mim. Às vezes penso que a minha falta de fé me levou você, mas vou procurar não pensar mais assim. Quando cheguei nos Ceareiros, que fui pelo empenho da Carla, minha vizinha, que nem éramos ligadas, eu não acreditei. Você veio para falar comigo, para eu não desistir de viver, que morrer não me levaria até você. Nossa, como você poderia saber o que eu pensava? Aí, vou abrir uma aspas aqui. Um dia antes, a Ritinha havia comprado uma arma de porte para tirar a própria vida. Nossa. Por isso o desespero dele para que ela fosse e ele escrevesse para ela. Num primeiro momento fiquei desesperada. Tive todos os sentimentos em segundo. Quando você fala da Cacá e da Paulinha e das crianças, eu não consegui acreditar ser possível que estava ouvindo. Era você. Tive certeza. A forma de falar era sua. E aí ela deslancha aí no depoimento, né? Edelso Júnior, muito obrigado por estar aqui com a gente. Ele é historiador, documentarista, tem muito assunto para a gente falar. Com certeza. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar mais um pouquinho. Muito obrigado. A gente já conversou bastante, Bastante, né? mas a gente garante que a gente vai repetir tudo aqui para vocês saberem também. A terapia vai ser de outra forma. Você pode até fazer um atendimento gratuito como um voluntário. Sim. Ok. Mas a gente não mistura as coisas. A gente complementa. Uma coisa vai ajudar a outra. E aí a gente foi percebendo que isso ajudou bastante as pessoas a entenderem esse processo da depressão vinculado aí às questões de tratamentos quando você vai a uma religião. Porque não importa qual seja a religião. Lógico. Embora eu vi coisas que são aberrantes, do tipo, nós atendemos um jovem que era da Mocidade Espírita, fomos até a casa dele, chegando lá nós cruzamos com o líder religioso da igreja do pai. Tá. E a gente ouviu ele falar, você tá tomando esses remédios ainda? Joga no lixo, só Jesus te cura. Eu falei, aí depois que ele saiu, eu chamei a mãe e falei, olha, esse homem deveria estar preso. Falei, isso é um crime o que ele está cometendo. Ele não pode fazer isso. A gente não mistura as estações. Graças a Deus, nós conseguimos essa questão e o jovem continuou tomando a medicação, fez tratamento por 1 ano, associado ao tratamento espiritual, porque o passe, eu tinha dito que, embora a depressão muitas vezes começa por uma questão física, invariavelmente ela vai desaguar no espiritual. Lógico, com certeza. Não tem como. Porque a tua mente, você está completamente enfraquecido. Você tem pensamentos pessimistas, ideias de suicídio. Você tem uma redução na sua coordenação motora. Você tem uma coisa chamada anedonia, que é quando você perde o prazer das coisas que antes te davam prazer.
Gosto muito de ir no cinema. Ah, hoje eu não vou porque tá chovendo. Eu vou pegar um trânsito. Eu vou pegar fila. Então isso começa a ser uma desculpa. Quando você menos percebe, você não vai mais ao cinema, você não faz mais nada e você não vê a hora de chegar em casa e se enfiar dentro do seu quarto, no seu cobertor e dali não sair mais. E aquilo vai virando uma bola de neve. Tudo isso faz o quê? Enfraquece o seu poder mental. Explica um pouco para quem, né? Porque a gente tem um público que não necessariamente é espírita. Como que se dá essa questão como a mente influencia na aproximação de bons ou maus espíritos? Olha, toda vez que, seja por um processo fisiológico, você começa um processo de enfraquecimento mental, a primeira coisa que começa a se desenvolver são ideias pessimistas. A ideia pessimista, ela por si só, ela já é um sinal que atrai entidades espirituais que estão na mesma sintonia, na mesma condição. É como um bêbado, um alcoólatra, chamando outro alcoólatra para beber. Os similares, né? Eles começam... Porque nós somos uma caixa. Eu ouvi essa expressão de um médico, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele é espírita. Acho que é o Adenauer de Novaes, alguma coisa assim. Ele diz o seguinte, que nós somos uma caixa preta de avião. Todo mundo sabe qual é a função de uma caixa preta de um avião. Ela grava toda o voo, tudo que acontece no voo, e se aquele avião cair, é através da caixa preta, que ela não se destrói, raramente ela se destrói, que eles acham onde está o avião. Por quê? Porque ela emite um sinal. Nós somos uma caixa preta de avião. O nosso campo perispiritual vai gravando todas as nossas experiências. E nós trazemos o sinal das experiências do passado, das vidas anteriores. Os nossos desafetos no mundo espiritual, eles nos acham por esse sinal. Esse sinal pode ser aumentado como? Através de processos de enfraquecimento mental, seja por uma doença, seja por um pessimismo, seja por uma depressão, enfim. A partir do momento em que você começa a desenvolver ideias que são de baixo teor vibratório, de baixa frequência, você aumenta o teu sinal. Tanto quando você melhora e faz coisas boas, você aumenta o teu sinal, mas quando você faz coisas ruins, você aumenta o teu sinal. E aí os desafetos nossos nos acham como? Pelo sinal. Ele olha e fala, é ela. O corpo é diferente, não é o mesmo, mas eu sei que é ela. Não é assim que eles nos acham? É o que eles falam. É o que eles falam. Falam, olha, esse corpo aí, essas roupas eu não estou reconhecendo. Mas eu sei que é ela. Ela está escondida aí. Demorou, mas eu achei. Demorou, mas eu achei. Pelo sinal. E quando eles nos acham, o que acontece? Há o acoplamento. Que no espiritismo, dependendo do grau que ele vai se acentuando, a gente chama de simbiose, né? Ou seja, a mente vai se confundindo. Ali, a gente se torna um hospedeiro. Pelo enfraquecimento, pelo pessimismo. E aí, o que você passa a fazer? As suas células têm memória. A gente passa a comandar o quê? Toda essa carga de energia para as nossas células. E aí você começa a ter baixa produção de noradrenalina, serotonina, dopamina, uma série de outras coisas que são responsáveis por te dar prazer, por dar estabilidade. E aí, tchau. Você vai baixar o tônus. E aí você vira um foco de obsessão. Começou com uma questão fisiológica. Mas ela pode ser o contrário também. Você pode ser extremamente saudável, não ter propensão nenhuma à depressão, mas você pode estar envolvido por um processo de obsessão. Ok? Dependendo do tempo que você está... Porque obsessão, vocês sabem, obsessão é uma coisa que é um processo. Ele se instala e vai crescendo, certo? Ele vai tomando corpo. 1, 2, 3... Quantos espíritos forem possíveis, eles vão agregando. Então, dependendo da sua, vamos dizer assim, do seu karma, entre aspas, da sua aprovação, do grau de comprometimento do passado, a depressão pode ser um componente que esses espíritos podem usar para te debilitar. E eles têm recursos que muitas vezes são bem sutis no começo, porque não vem aquela coisa... Não, ninguém chega com plaquinha, né? Fazendo, eu vou acabar com a sua vida agora. Não, ele vai chegando, é seu amigo, ele vai te olhando, ele vai vendo seus hábitos, seus pensamentos, ele vai anotando, né? Aonde ele não tem chance... Ele nem investe, né? Você pega uma pessoa, eu brincava com o pessoal, falava assim, olha, uma vez eu estava num trabalho, aí
um espírito falou assim, eu vou levar ele pro alcoolismo, ele vai se acabar no álcool. Aí eu ficava assim na minha cabeça, eu falei, cara, tu vai perder seu tempo. Não vai por aí, não. Não vai por aí, não. Eu ficava, não, você tá errado. Aí eu, olha só como... Mas eu era jovem, né? Mas que obsessor burro! Aí ele me pegou de outro jeito, né? Porque como ele não pôde me atacar, ele atacou uma pessoa próxima. Aí ele me desmontou. Né? Mas eu ficava assim, mas que obsessor burro! Ele vai tentar me pegar no álcool. Eu não tenho esse vício. Eu não tenho nem propensão pro álcool. É uma coisa que eu nunca tive, nem álcool, nem cigarro, nada. Só que... Tem outras questões. Existem outras questões que eles vão pegar. E aí foi justamente em outros pontos. Então, o que vai acontecer? Ele vai se assenhorar de você até o momento em que ele falar, agora eu dou a cartada final, mas até lá ele já te olhou, né? Já te pesquisou. Se é um cara que já te conhece de outras vidas, ele faz isso rápido. Já tem. Eu falo, histórico. Eu sei qual é o ponto fraco dele. É só dar um Google lá que ele já descobre. E aí ele vai levar menos tempo, porque veja bem, se lá atrás eles demoravam muito para se instalar processo de obsessão, hoje não demora tanto assim. Claro, não é da noite pro dia, mas hoje é mais rápido. Por que tem que outros você recursos acha que tecnológicos. Exatamente. Você tem recursos tecnológicos que antigamente não se tinha. Hoje, muitos espíritos conseguem formar, construir aparelhos fluídicos e instalar na sua cabeça. Então, se um cara que não tem capacidade para isso, ele pode pedir o serviço de alguém. Ele terceiriza. A gente não terceiriza as coisas aqui. O Caibalion, sabe que livro é esse? O Caibalion, ele é das leis herméticas, né? Isso. Quem fala muito disso é a professora Lúcia Helena Galvão. Eu ia falar isso, eu tenho esse livro. Esse livro é fantástico, ele é uma sabedoria milenar. O que está embaixo é análogo ao que está em cima. Então, o que eles fazem lá, o que a gente vê de aparelho aqui, já foi criado do outro lado antes. Lá já tá até... Não, lá o negócio... É só você olhar as obras do André Luiz, da década de 30 e 40, as coisas que ele fala... Tá tudo aí, né? Aqui, entendeu? Hoje é o que a gente está fazendo. Televisão de plasma, quando surgiu e tal. Sim. A gente vai vendo uma série de iniciativas que aconteceram hoje. Então, ou seja, eles estão mais adiantados. Então, as obsessões hoje, elas são mais rápidas e mais eficientes. Tá. Porque eles te controlam à distância, né? O espírito não precisa estar ali perto de você. Ele tá lá na sala, lá com o joystick. Entendeu? Então, a depressão, ela tem sido um fator extremamente eficiente por causa da moralidade das pessoas no planeta. E das pessoas que eu tô falando, eu me incluo também. Lógico. Ok? Não estou me excluindo disso. Porque o nosso planeta ainda é um planeta de expiações e de provas. Não é um planeta de regeneração. É um planeta que está começando a entender esse processo e que a gente vai ter que entrar nele. E que não é rápido também, Não. O povo gosta muito de datas. Porque o Chico disse 2057 e tal. Eu falei, gente, olha, não se preocupem com datas. Data dentro do espiritismo foi uma coisa que a maioria das vezes, 99% das vezes, não deu certo. Período, sim. Datas, não gosto muito disso. Claro, não desabono de jeito nenhum se a questão do Chico, para mim, foi a alma mais interessante, mais importante que nós tivemos no século, em termos de tudo, mas eu tomaria muito cuidado com essa questão de datas. Né? Calma, muita coisa pode mudar no mundo espiritual. Você vê, o próprio Chico, em relação a uma série de questões, ele achava que algumas coisas, os espíritos falavam uma coisa, mas ele achava outra. Questão da guerra nuclear, que os espíritos disseram para o Chico que não iria acontecer. E o Chico falava assim, olha, não sei, eu tenho dúvidas. O que corresponde muito à personalidade... Não quero criar nenhuma polêmica, tá? Não. O que corresponde muito ao próprio perfil do Kardec. O Kardec questionava os espíritos. Muito questionador, é lógico. Ele não aceitava tudo. Isso, né? Mas ele questionava com educação. Sim, com elegância. Não é como algumas pessoas aí gostam de serem os donos da verdade... O causar, né? Exatamente, o causar. Você pega, por exemplo, Mediunidade nos Animais, do capítulo do Livro dos Médiuns, o Erasto responde sobre esse assunto. O Erasto é o orientador do Livro dos Médiuns. O Erasto fala, no final o Kardec escreve assim, não estou convencido.
Pronto, acabou. E a gente continua sendo amigo, vamos tocar o barco. Então, nessa área também, essas coisas acontecem. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com determinadas informações, porque quando a depressão ela começa a se instalar na vida da pessoa, dentro do centro espírita, não cabe ao orientador que está ali, a pessoa que está orientando o assistido, entender se ela veio por meio espiritual primeiro ou por meio físico. Não interessa isso agora. Porque não vai fazer diferença. Tá. O mais importante é você associar o quê? Olha, o tratamento espiritual junto ao tratamento médico. E a maior resistência dos espíritas, inclusive dirigentes, voluntários, é ir no médico. Eu queria te perguntar uma coisa, porque o tema é a parte de depressão e mediunidade. E a gente sabe, né, que alguns remédios psiquiátricos e tal, eles têm uma interferência na mediunidade, né? Então, assim, de repente a pessoa tem uma faculdade, ela trabalha. Você acha que isso é uma coisa que muitas vezes faz com que a pessoa queira largar os remédios, porque ela trabalha e ela não sente a mesma, né, eficiência no trabalho? Fica até mais... Você fica meio flat assim, né? Algumas medicações, elas são inibidoras do processo mediúnico. Quem fala muito disso é o Sérgio Felipe, o Dr. Sérgio Felipe. Nós fizemos um curso com ele na USP há uns anos atrás e foi muito esclarecedor nesse sentido. Enquanto alguns remédios facilitam a abertura da mediunidade, outros inibem. E quando você usa uma medicação que inibe a mediunidade e continua trabalhando na mediunidade, o que vai acontecer? Você vai ter aquilo que a gente chama de mediunidade a gato. Não conheço. Não tem as pessoas não fazem gato de energia elétrica? A companhia vem e corta. Você não pagou a luz, eles vêm e cortam. Você vai lá e tum. Liga. É o gato. A mediunidade a gato é isso. Você não tem os plugs, tá desplugado, alguém foi lá e tum, cortou, mas você insiste, vai lá e liga. E quando você insiste, vai lá e liga, o que acontece? A sua porta mediúnica, ela não fica aberta e seletiva, ela fica escancarada e sem seleção nenhuma. Aí vem uma galera de peso. É aquele pessoal que não pede licença para entrar na sua vida, eles entram. Se a porta estiver fechada, eles chutam, eles arrombam, eles entram. Agora, se a porta estiver aberta, então... E aí, o que vai acontecer? Você vai instalar um processo obsessivo muito difícil. Então, qual é a orientação que a gente dá? Veja bem. Pessoas que estão dentro da casa espírita e fazem os cursos, e aí chega o curso chamado, em algumas casas, curso de médios, curso de desenvolvimento mediúnico, enfim, não importa. Você vai para o desenvolvimento mediúnico. Se você está vivenciando um processo de crise depressiva, não é o momento de você ir para o mediúnico. Por quê? Por todos os fatores que a gente já falou. Sua mente não está legal, seu corpo não está legal, os plugs foram desconectados e você vai fazer uma conexão à força. É bem importante. Aí você expõe a pessoa a processos obsessivos. Conheço vários casos disso. Inclusive casos que levaram a pessoa à loucura e ao suicídio. Por estar num processo de desenvolvimento mediúnico e não estar melhorando, está piorando, e a pessoa enlouquece. A pessoa começou no momento e não pode. E às vezes nessa vida não é nem para acontecer. Exatamente. Né? E isso são questões muito difíceis de ser trabalhadas, porque às vezes a própria pessoa não aceita, ela acha que o problema dela como é só espiritual, então é muito fácil, eu vou lá, faço o desenvolvimento, eles tiram o obsessor, eu melhoro. Aí você tem que primeiro olhar o histórico. Primeiro, quando uma pessoa chega ao centro, você não vai jogar ela no desenvolvimento mediúnico. É lógico. Você vai olhar e falar, você é mediunidade, já enfia ela no desenvolvimento. Não, pelo amor de Deus. Antigamente se fazia isso. A pessoa chegava e já sentava na mesa. Exatamente, era mediunidade desenvolvida à base do saca-rolhas. Né? Tem que destampar de alguma hora. E era um show de horrores. Nossa, meu Deus. Era um show de horrores. Mas era como as coisas começaram. Só que hoje não dá mais. Aliás, a partir de 1950, com a chegada, com a estrutura que o Edgar Armond criou na federação, ele cria, no movimento espírita, o curso de desenvolvimento mediúnico. Foi ele que instalou. Então, o curso de desenvolvimento mediúnico é para quê? É para você ter um desenvolvimento saudável.
Não mais daquela forma abrupta de senta aí, incorpora. Uma coisa que era até... a Silvia até, que nos apresentou, que fala, é selvagem. Aquela mediunidade selvagem, de sentar e o que vier, veio. Umas coisas assim, a senhora fala, isso não tem nada a ver com a mediunidade. Isso está muito ligado às questões nervosas da pessoa, que são manifestadas ali. Anímicas. Então, até destampar isso. Então, o curso de médiuns, na verdade, ele resolveu esses problemas. Mas tem um detalhe, você tem que entender que nem todo mundo você manda para o desenvolvimento mediúnico, principalmente no começo. Sim. Vai primeiro fazer tratamento de passe, vai tomar passe até dizer chega, para dar uma limpada aí, para ver se realmente a sua questão é espiritual. E um dado interessante é que quando o Edgar Armon chega na federação, que ele estabelece o tratamento de passes de uma forma organizada, a maioria das pessoas que chegavam dizendo que o problema era da mediunidade, após o tratamento espiritual, percebia-se que o fenômeno... acaba, né? É uma coisa que a gente vê bastante lá também. Ele chama isso de fundo mediúnico. O que é o fundo mediúnico? É uma mediunidade fictícia, ela não existe. Ela é forçada pela obsessão. Sim. Tirou o obsessor, acabou. Bom, olha, gente, foi tanta coincidência que a gente já viu que a gente se cruzou em várias oportunidades. É o Marco Antônio. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado a você. Obrigado pelo convite, pela abertura aqui, para a gente poder falar desses malucos que vieram de lá. Então, de longe, gente, vieram aqui tacar o terror nessa terra. Eu queria que você fizesse um paralelo assim entre a transição planetária, né, que os espíritas acreditam, e essa coisa do apocalipse. Tem alguma relação? Porque eu acho assim, os evangélicos, eles estão esperando que Jesus volte, né, para arrebatar todas as almas, né? Então, mas enfim, tipo, tem alguma correlação entre essas coisas? Não, e antes do apocalipse era uma coisa assim, vai acabar o mundo, vai, tipo, apagar a luz, acabou. O último apaga as luzes do aeroporto. É isso. E hoje a gente vê que é um processo, né? Fala também um pouquinho sobre isso, Marco, por favor. Nós estamos vivendo exatamente o olho do furacão, que é a grande mudança de um mundo para um outro mundo. Tá. Qual mundo que a gente está terminando? É o mundo de expiação e prova. Nós estamos adentrando, vamos começar a adentrar o mundo de regeneração. Estava até falando uma coisa com uma pessoa ontem sobre isso. Nós estamos na fase de transição, da mudança. Tá colocando tudo nas caixas, sabe? Empacotando, passando plastibolho em tudo, sabe? Tirando aquilo que não serve. A maioria não serve. E vai chegar móveis novos, vai redecorar, vai ser tudo novo, tá? Então a gente está nesse momento complicado de mudança. Por que complicado? Porque a maior parte das pessoas não tá querendo mexer em muita coisa, não. Porque se mudar, vai ter que mudar mesmo. Não muda só fisicamente. A mudança que está acontecendo hoje, ela é em todos os sentidos. Está mudando fisicamente, vibratoriamente, mentalmente, espiritualmente, está mudando em todos os sentidos. Nós estamos vivendo o momento mais marcante da história de toda a humanidade, do planeta, desde quando era só lava aqui até agora. Por quê? Então, vamos lá. Para quem não conhece, nós temos 5 tipos de mundo, né, no universo. Os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, nosotros, mucho placer. Os mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos celestes. Sendo que nesse último aqui não existe nem corpo físico mais, já é o espírito direto, já é, né, sua essência. Pois bem, de um mundo para o outro existem essas transições. Mas são transições mais tranquilas. Você nem consegue perceber direito a mudança quando a Terra era primitiva para quando virou expiação e prova. Não dá nem para dizer, olha, foi um evento tal, foi na data tal que mudou. Não, foi acontecendo, tranquilo, tá? De regeneração para mundo feliz também, de feliz para celeste também. O problema está aqui.
Expiação em prova para regeneração. Eu costumo, quando eu dou palestra, perguntar: tem professor aqui, pessoal? Ah, tem. Como que é aquela história? Tipo, do primeiro pro segundo não repete mais, do segundo pro terceiro não. Eu nunca lembro qual que é. Então, em algum momento na história repete-se, né? Aí normalmente fala, de quarto para quinto, de quinto para sexto ano repete. Eu falei, pois é, esse é o problema. Nós estamos... No ponto que repete. No ponto que repete. E por que repete? Porque muda tudo. Muda fisicamente. Querem ver como muda fisicamente? Só pesquisar. Tudo que eu estou falando não é nenhuma grande novidade, maluquice. A África já tem uma fenda de quilômetros. A África está sendo rachada ao meio. Vai virar 2 continentes e ali vai ter um mar. Isso é informação científica, não é bobagem, maluquice de religioso ou fanático neurótico. Não, tá lá, pesquisem. Tem imagem já. Não sei se vocês viram essa... Eu vi. Depois que eu vi você falando, eu fui procurar. E é verdade, não é? Não tô doido não, né? Então é isso. Então muda fisicamente. Vocês querem ver uma coisa que muda fisicamente? Para quem é de São Paulo, conhece aqui o nosso litoral, nosso litoral sul. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, acho que Mangaguá também. E mais essas cidades, todos os prefeitos já têm um plano de contingência para a invasão do mar. Todos já têm. Uns estão falando em áreas alagáveis, ou seja, vai deixar um pedaço para entrar, o que eu acho uma maluquice. Você segura o mar, quanto você vai deixar de área alagável? Quanto ele vai aceitar, até São Bernardo, até São Paulo. Acho que é suficiente. Então, tem uns que têm projeto de área alagável, tem outros que têm projetos de fazer contenção mesmo, muros de contenção. No Rio de Janeiro, não lembro qual é a cidade, tem um município lá que já está levantando. Mas agora tá acontecendo no Rio diversas vezes a ressaca do mar, mas invade muito. Invade muito. Então, muda fisicamente, ok? Tem todos esses aspectos aí. Ver com essa questão climatológica das ondas de calor, o que está acontecendo. Existe um problema grave também em algumas regiões do mundo, chama-se desertificação. Lugares que está virando realmente grandes desertos e não nasce mais nada e não se planta mais nada. Então, muda fisicamente. Ok, essa é uma das questões. Muda vibratoriamente. Oi, como assim? A vibração da Terra é medida por um negocinho chamado ressonância Schumann, que é 7,83 Hz. Tá. Isso são os pulsos dos campos eletromagnéticos da Terra. Tem nada de maluquice religiosa. Não é vibrações de você ficar... Não, isso é medido. Os cientistas medem essa pulsação. É o campo magnético da Terra. Que é 7,83 Hz, que é o pulso por segundo. Isso era 7,83. Já teve picos de 10, de 20, chegou a picos de 100 Hz. E aí eu costumo brincar, eu tenho até uma cola aqui, mas eu pergunto mais ou menos assim: quem é que tem aí do nada, vem, some, desaparece, sem precisar ir médico, remédio, nem nada, mas tem dor de cabeça, insônia, mal-estar, enjoo, medo, taquicardia. Eu dou uma lista de uns 20, 30, todo mundo. Bom, é mais fácil perguntar quem não tem, né? Quem não está sentindo isso. É por causa dessa mudança. Né? A gente acaba sentindo essa coisa. Lógico, nosso organismo está adaptado numa determinada frequência, ela muda, ele ressente. Vai dar ruim. Aí, tem gente que fala, Marco, mas isso sempre teve. Isso sempre aconteceu. O mar invadir ou recuar, terremotos, ondas de calor e frio, já teve era do gelo e tal. Eu falei, bom... quando a gente quer justificar, a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? A dose. A dose. O problema não é o que está acontecendo, é a velocidade e a intensidade com que está acontecendo. Você não consegue... Antigamente, eu pegava uma notícia da semana para o nosso podcast e falava, bom, então vamos falar disso, sei lá, calor excessivo na Europa, um terremoto aqui...
Eu pegava uma notícia na semana inteira, tava de bom. Hoje, você tem 20 notícias por dia. Não, mas é muito verdade isso, né? Parece que é uma hecatombe de notícias, né? Meu Deus. É uma atrás da outra, você não dá tempo, que nem... Então, não é o que está acontecendo, é a velocidade. Uma outra coisa, o super El Ninho. Nós tivemos um super El Ninho agora. Não é um El Ninho, é um super El Ninho. Só que tem um detalhe. Um El Ninho acontece mais ou menos a cada 2 anos e meio, 4 anos. Depois vem um intervalo e depois vem a Laninha. Laninha. Depois um intervalo e o El Ninho de novo. Isso era o normal acontecer. E a cada 4 El Ninhos havia um super El Ninho. Ok? Então esse era o padrão normal, tranquilo. Bom, dos últimos 10 El Ninhos, nós tivemos 4 super El Ninhos. E os outros que não eram super estavam bem quase sendo super. A conta não está mais batendo. Agora, nós tivemos o El Ninho, que acabou. Deveríamos ter um intervalo e Laninha. Não tivemos o intervalo. Já entrou a Laninha. Falei, gente, é só olhar, pelo amor de Deus. E vi também essa semana que está tendo um El Ninho mais ao sul do Pacífico. Porque El Ninho é aqui na linha do Equador, ali no Peru. Ele é mais localizado. Ele é mais localizado ali, ele já dá essa interferência no mundo todo. Só que está tendo um El Ninho no sul do Pacífico. Ou seja, gente, segura o chunk, o negócio. Os furacões, que normalmente eram para acontecer em setembro, já começaram agora em agosto. Nos Estados Unidos, você fala. Caribe, Estados Unidos, ali naquela região. E, com um detalhe, já começou com um furacão categoria 5, que é o top dos tops, é a celebridade dos furacões. Já começou ali. A coisa está tão séria que os cientistas já estão falando em rever a gradação. Porque vai de 1 a 5, eles já estão falando em aumentar para 6 ou 7. O tamanho da intensidade de um furacão. Quer dizer, vão ter furacões de intensidade que a gente nunca viu. Exatamente. Né? Então, se você pegar tudo isso e falar assim, não, eu preciso dar a mão à palmatória. Tá acontecendo alguma coisa. Ok, obrigada, Marta. Eu vou pra casa chorar agora. Eu costumo chegar e quando eu vou dar palestra, eu falo assim, gente, tudo bem com vocês? O pessoal, tudo bem, legal. Eu falei, tudo bem mesmo? Vocês têm certeza? Não quer pensar melhor? Quem quiser sair agora é a hora. Né? Então, nós temos que passar por isso, não tem jeito. Isso que eu queria saber. É uma coisa que já estava programada ou é fruto... Ou assim... É que a gente sabe que tudo que Deus orquestra tudo antes, né? Ele já sabia tudo. Mas assim, é um fruto do homem, da atividade do homem, ou é uma coisa que estava fadada a acontecer? Vamos lá. Qual é o seu nome? Débora. Débora. Quantos anos você tem, Débora? 45. 45. Eu vou pegar a Débora de 45 anos. Sábado eu vou passar na sua casa, Débora, e eu vou te levar, nós vamos passar um final de semana num lugar muito legal, tá bom? Tá bom. Beleza. 7 horas? Tá ótimo. Fechou? Tá bom. Eu passo lá, Débora, vamos? É o final de semana. Então, você vai levar algumas roupas, tudo tal. Eu te levo para as montanhas do Himalaia. Tu vai morrer de frio, tu vai congelar até a alma. Você vai falar, Marco, pelo amor de Deus, por que você não me falou, velho? Eu tinha que pegar umas blusas. Eu não trouxe roupa, eu achei até trouxe biquíni, protetor solar, achei que era, né? O que a gente está passando, nós iríamos passar de qualquer... O problema é você não se preparar para aquilo que você vai passar. Essa é a questão. Nós não precisaríamos viver coisas hoje tão drásticas, tão pesadas, tão nocivas para todo o planeta e para a humanidade, se nós tivéssemos tomado alguns cuidados. E o pior, nós não tomamos, a coisa está acontecendo e continuamos não tomando. Então, é a tal coisa, o médico chega para você e fala, Débora, se você não parar de fumar, eu te dou 3 anos de vida. Você, além de não parar, ainda começa a fumar mais ainda.
Para aproveitar os últimos anos. Entendeu? De 3 vai passar para 1,5, 1. Tá. Ou seja, essa é a questão. Sim, tudo na vida evolui. Tudo tem começo, meio e fim, até os planetas. A Terra é destinada a ser primitiva, expiação em prova, regeneração, e vai assim, tá? Assim como outros e tantos outros milhares de planetas e orbes no universo. Ok, tranquilo. Só que você tem milhares de maneiras de passar por esse processo. E nós não estamos sendo inteligentes. Esse que é o grande problema. Vou te dar alguns números, você vai entender. Você gosta de Olimpíadas? Eu gosto. Você gosta? Gosto. Vai ser legal? Gosta? Amo. Ama. Tá. Você sabe que nós estamos em 2024. 2022 teve uma Olimpíada. Não sabiam? Teve, não. Teve. Não. Chama-se Olimpíadas das Guerras. 30 países se reuniram num país aqui da América do Sul, né? Um paísinho bem complicado. E teve... Eles simplesmente fazem lá jogos de guerra. 30 países. Nossa. Tá? E existe uma citação do Cris que diz: e naqueles tempos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Precisa desenhar? Precisa explicar a piada? O mundo capengando, as mínguas do jeito que tá, os caras vão fazer uma Olimpíadas da Guerra. Gente, ninguém guarda tanto armamento, faz Olimpíadas. Na verdade, essas Olimpíadas da Guerra é para você vender armas, para você. Lógico, é né? uma vitrine. É um grande mercado. Sim. Isso. Ninguém faz tudo isso para guardar isso debaixo do colchão. Uma hora você vai usar essas armas. Com certeza. E o que a gente está vendo acontecer no mundo, né? Não é à toa. Você tem armas demais, você tem munição demais, o cara te olhou torto. É isso. Bingo. Sim. Vou dar alguns dados para vocês vão entender quando você fala assim, então deixa eu ir embora para casa. Olha o que o ser humano está aprontando. Morre no mundo 11 pessoas de fome por minuto. Por minuto morrem 11 pessoas de fome. Gasta-se no mundo 3,5 milhões de dólares em armamento bélico por minuto. Não daria para matar a fome dessas 11 pessoas? 3,5 milhões de dólares? Daria para deixá-las até obesas. No mundo não falta dinheiro e não falta comida. Falta vergonha na cara. Falta humanidade. Tudo que a gente ouvia falar antigamente, vai ter que ter um expurgo porque não vai ter comida para todo mundo. Tem. Vinícius Júnior, um jogador brasileiro que joga no Real Madrid, que está até cotado para ganhar a bola de ouro, agora pela FIFA esse ano, recebeu uma proposta. Eu vi isso. Para jogar nos Emirados Árabes de 6 bilhões de dólares por 5 temporadas. Isso em real dá quase 100 milhões de reais por mês. Não, fizeram a conta por minuto, por segundo, era tipo... 100 milhões por mês. Gente, é mais do que a fortuna que falaram do Silvio Santos. 1,6 bilhões, sei lá. Fizeram essa proposta para ele, ok? Tá. A ONU também lançou essa semana que 735 milhões de pessoas em 2022 sofreram de fome crônica. Falta dinheiro? Não. Só está mal empregado, só está mal distribuído. 1% da população do mundo detém 99% da riqueza. Ou seja, 99% da população do mundo tem só 1% da riqueza. Não tem coisa errada aí? Essa conta não fecha, né? Tá vendo? Porque essa pergunta que você fez estava predestinado ou a gente que está causando demais? Estava predestinado, mas a gente não precisava estar enfiando o pé na jaca tanto. Tão
intenso assim. Tão intenso. E, Marco, voltando um pouquinho, e qual que é a relação, então, disso, tudo que a gente está vivendo com o livro Os Exilados da Capela? Como que essa ponte acontece? Total. Tá. Total. Eu costumo também dizer uma citação super conhecida que é: o inteligente aprende com os erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Se a gente for um pouquinho, não precisa ser muito sábio, um pouquinho sábio, a gente vai pegar os exilados da capela e vai ver o que aconteceu com eles. Para a gente não cometer os mesmos erros. Por quê? Porque eles passaram exatamente pelo que a gente está passando hoje. Também é um planeta na constelação do Cocheiro, um planeta que circunda as estrelas Capelas, são 2 estrelas lá. O 5º planeta da constelação lá é um planeta chamado Atilantê, que é de onde saíram os capelinos, né? Que, na verdade, agora a gente pode dizer que são atilantenses, não capelinos. Não capelinos, é verdade. Tá? Eles saíram de lá por volta de 15 mil anos atrás. Como que era o planeta Atilantê? Igual à Terra, só que mais ou menos no ano de 2070. Era ainda mais adiantado. Bem mais adiantado tecnologicamente. Moralmente, um fiasco que nem a gente. Então, também teve lá a mudança de expiação em prova para regeneração. Teve os expurgos coletivos. Tinha os políticos deles lá também. Tinha tudo igualzinho. Interesses. Tinha tudo. O egoísmo, a vaidade, a ganância. E eles... Teve esses expurgos coletivos. Eles saíram de lá e vieram para a Terra. Quando a Terra, há 15 mil anos atrás, a Terra estava saindo da Era Primitiva, começando a entrar em expiação em prova. E, só para ter uma ideia como é que a coisa funciona, o terráqueo, que aqui já vivia, oriundo da Terra, que não é uma teoria ou é a outra teoria, são as duas. Tá. Nós temos os terráqueos, que a ciência explica, saiu de lá do mar, aquele girinozinho, que virou quadrúpede, depois bípede, depois, né? O Australopithecus, depois o Homo erectus, chegou o que chegou. Aí na ciência fala, não, fomos deuses, os religiosos, né? Criação de Deus, tudo. De uma certa maneira assim, foram os capelinos que chegaram aqui e começaram a desenvolver essa brincadeira. O ser humano terráqueo, ele passou de 2,5 milhões de anos até 10 mil anos atrás. Olha o tempo. É muito tempo. Olha o tempo. De 2,5 milhões de anos atrás até 10 mil anos, na idade da Pedra Lascada. Na mesma, ali estagnou. Gente, eu sempre falo isso na minha consulta. Em planta, bicho e ovos. Ele demorou 2,5 milhões de anos sem carboidrato. Na idade da Pedra Lascada. Os capelinos chegaram aqui, a gente pulou para a idade da pedra polida, a idade dos metais. Olha, foi uma bola de neve, um negócio de doido. Então, esse é um dos planos de toda a espiritualidade maior também. Não é castigo entre vocês vão sair daí, não foram bonzinhos, agora eu vou ficar ali na parede, sabe, pensando no que fez. Eles vieram para cá para dar folga para quem queria lá em Atilantê conseguir andar e evoluir. Vibracionalmente é inviável ficar 2 vibrações tão diferentes ocupando o mesmo espaço. Débora, a gente acabou de falar agora da ressonância Schumann. Se com picos de 100 a gente já está endoidecido, algumas correntes esotéricas dizem que nós vamos chegar a 423 Hz. Não dá. Não dá. Não aguenta. É inviável. É até bondade divina. Com a vida, né? É uma bondade divina você tirar essa galera daqui, porque senão eles implodem, literalmente falando. Não é maneira de dizer. Você implode. Com essa brincadeira, o ser humano já está enlouquecido de uma tal maneira que a ONU está mega extrema preocupada com um detalhezinho que eu vou dar uns números também, vocês vão entender. Quantas pessoas morrem no mundo por atentado terrorista por ano? Não tenho a menor ideia. 25, 26 mil. Nossa, bastante. Bastante. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de guerras? Tirando essas duas maiores, a média vinha sendo 80, 90 mil. Vamos colocar com essas duas, 450 mil mortes por ano por causa de guerra. Quantas pessoas morrem no mundo por causa de homicídios? Na faixa de 550, 600 mil pessoas.
Quantas pessoas morrem no mundo por causa de suicídio? 800 mil pessoas. Nossa, muita gente. Crianças de 5 anos estão se suicidando. Eu costumo brincar, nem dá para brincar com um assunto desse, mas é para tentar entender. Uma criança de 5 anos se suicida porque o Danone estava estragado, não passou o desenho que ela queria. Que consciência tem uma criança de 5 anos para se matar? O que está de ruim na vida dela? É a vibração do planeta, é um espírito que reencarnou compulsoriamente. Então, eu costumo dizer, brincando, que assim, pode comprar lotes no umbral. O umbral tá limpinho. Não tem mais nada. Subiu todo mundo. Então, passar um pano com veja no umbral, tá, olha, tranquilo lá. Tá arborizado, tem peixe. Até melhorou a vibração. Muito. Saiu todo mundo de lá e tá todo mundo aqui. Vai no centro de São Paulo, você vai ver. Sim. Aquilo é umbral na Terra. Com certeza. Com certeza. Não é maneira de dizer. Quem não conhece... E não tem, às vezes, a pessoa que não... Porque a gente vai estudando isso ao longo da nossa existência espírita, mas são as frequências que são encontradas numa zona umbralina, são as mesmas encontradas nesses locais que você está citando.